Vamos lá. Pronto, Davi, vamos começar a nossa 26ª aula sobre o Evangelho de João. Hoje, numa passagem belíssima, uma Sim. passagem muito legal sobre a mulher que foi pega, né, foi flagrada num ato de adultério, e tem aquela frase que todo mundo usa quando não quer ouvir crítica, quando não quer ser fiscalizado e quando quer dar piti contra a hipocrisia, né? Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Essa frase é famosíssima. Quantos louvores, né? Também. Tem até uma música antiga da Shirley Carvalhais, essa é do tempo da sua mãe e do seu pai. Com as pedras que aqui me atiram, um castelo estou a construir. Shirley Carvalhais ficou no passado, e aqui nós vamos falar do presente sobre essa passagem incrível, e o Davi, que é o nosso leitor oficial, lerá para nós não apenas essa passagem de João, capítulo 8, do versículo 1 ao 11, como lerá outros textos também. Mas o legal da passagem, o super legal é você entender todo o contexto que envolve a história, né? Que vai dar todo o sentido para ela. Vamos ler, Davi? João 8, 1 a 11, na NVI, que é a nossa versão aí de trabalho. Leitura interpretativa. Brincadeira. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor. E ele se assentou para ensiná-los. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de tentarem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com um dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo, um de cada vez, começando com os mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Bacana, bacana. Quem é que quero saber quem aqui no chat, o pessoal que está assistindo, quem já respondeu com essa frase alguma vez na vida? Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Quero saber quem é aqui que nunca usou e quem foi que usou alguma vez na vida. Você já usou essa frase, Davi? Ah, com certeza. Em algum momento. A gente usa como erro cognitivo, né? Ou justificar pecado, né? Não, mas quem nunca tiver errado, que atire a primeira pedra. Geralmente a gente usa essa frase para dizer o seguinte: todo mundo fica subentendido, né? Todo mundo tem telhado de vidro, né? Ninguém pode se meter na minha vida, não. É assim? Sim. Mais ou menos isso. Agora vamos entender o contexto da passagem, que o contexto da passagem é interessante. Como nós já estudamos aqui muitas e muitas vezes, desde o início da jornada de Jesus, do seu ministério, do seu trabalho, os escribas e fariseus, os doutores da lei, sempre queriam provar que Jesus era inimigo da religião. Quando a gente coloca aqui inimigo da lei divina, na verdade é porque ele era inimigo da religião, ele era um problema, né? Jesus era um problema, era pedra no sapato dos religiosos, eles não sabiam como resolver, porque ele era sábio, ele era sagaz, ele tinha poder mesmo, ele fazia coisas incríveis, então os caras não sabiam como solucionar. Então eles estavam sempre tentando... E ele estava fora da curva do que eles
pregavam, né, Leclerc? Porque eles eram os doutores da lei, ou seja, eles eram os detentores da informação, os detentores da religião. Então, eles chegavam diante do povo e falavam em nome da religião, em nome da lei, né? Então, quando Jesus vem e questiona e aguça, né, a leitura do texto, né, ou até mesmo mostra para eles que tem o conhecimento, e muitas vezes eles acabam sendo envergonhados, porque o Senhor Jesus, ele é sábio, né? Ele utiliza da palavra para poder É como você falou, ele está fora da envergonhá-los. curva, ele não está no templo, ele não está no sistema da religião. É. Agora, o principal motivo que levava os escribas e fariseus a odiarem Jesus e querer provar que ele estava errado, na verdade, era o fato que, desde o início, Jesus fazia a mesma coisa com eles. Eles acusavam Jesus de ser falso, de ser mentiroso, de não guardar a lei. Na verdade, era uma retaliação ao que Jesus fazia o tempo todo, porque Jesus, desde o início, aponta as falhas, os erros, o comprometimento da religião. Ela está comprometida, ela está fragilizada, né? Então, eu queria que você lesse algumas passagens, Davi. Você não precisa ler todas, não. Você pode ler as duas últimas aí, Lucas 11:52 e João 7:19. A gente deixa todas aqui para quem puder ler depois com calma em casa, ou até durante a aula aqui, enquanto a gente está falando, né? Mas você vai ler Lucas 11:52 e João 7:19. Primeiro, Lucas. Lucas. Ai de vocês, peritos na lei, porque se apoderaram da chave do conhecimento. Vocês mesmos não entram e impediram os que estavam prestes a entrar. Então Jesus denuncia os caras dizendo o quê? Que eles têm o conhecimento, eles conhecem a verdade, mas não propagam a verdade, então nem eles encontram a Deus, nem abrem a porta para que outros encontrem. E João 7, Davi? Moisés não lhes deu a lei? No entanto, nenhum de vocês lhe obedece. Por que vocês procuram matar-me? Então Jesus agora, além de dizer em todas essas passagens aqui que eles não guardam a lei como deveriam, ele está dizendo o seguinte, que eles, além de não guardarem a lei, também está rolando uma conspiração para matar ele. Então, Sim. Jesus está o tempo todo denunciando eles. E a principal denúncia está resumida nesses dois textos aí que a gente leu. Eles conhecem a verdade e não ensinam, eles exigem que as pessoas cumpram e eles não cumprem as normas, as regras da religião. Então Jesus denuncia. Então essa é a causa principal que faz com que eles tenham raiva de Jesus. Enquanto isso, na Liga da Justiça... Enquanto isso, na Liga da Justiça... Na Sala da Justiça, pô. Na Sala da Justiça, na Sala da Justiça, né? Do tamanho de um balde de gelo. Todos eles não tinham o que dizer diante da grandeza, da força, vamos colocar assim, né? Da força, do impacto do ensino, porque Jesus, como nós já falamos aqui em outras aulas, ao contrário do que muita gente pensa, ele passava mais tempo ensinando do que propriamente orando e curando pessoas. Verdade. O grande trabalho dele era ensinar, trazer luz e clareza às escrituras, mostrando que o reino de Deus estava perto agora por causa dele e acessível a todo o que cresce. E aí, o que ficava muito claro para a população? Porque esse texto aí, ó, Mateus 7, 28 e 29, está falando do que as pessoas diziam. Enquanto a mídia oficial tem uma narrativa, na rede social, no Facebook, no Twitter, no Instagram, a população diz o quê? Que Jesus fala com autoridade e ele é diferente dos fariseus. Se ele fala com autoridade, significa que os fariseus e saduceus não transmitem confiança naquilo que ensinam. Quer dizer, além dele denunciar a hipocrisia religiosa, ele tinha a adesão, né? Tinha a adesão, tinha o carinho, tinha o respeito das multidões. E quando você tem o respeito das multidões, você se torna uma ameaça mesmo. Leclerc, você está me dizendo, então, que naquela época os religiosos eles eram vistos como aquelas pessoas que pesavam sobre o povo a religião
É isso que você está dizendo? Por É quê? isso mesmo. Eles eram vistos como gente difícil, que explorava a boa vontade das viúvas, dos pobres, e É Jesus gozava impressionante. de simpatia. É Nada mudou. impressionante que Nada mudou. isso não acontece, né, hoje, né? Não, nada, nada. E o que é mais legal nisso tudo, né, é que todo esse movimento que Jesus fazia de ensinar no templo, nas casas, no monte, né? Nesse texto ele está no Monte das Oliveiras, né? Sim. Mas todos os lugares por onde Jesus passava, no barco, na praia, toda vez que ele ensinava, esses textos que mostram o trabalho de efetivo de Jesus, eles apenas vêm confirmar o que os profetas haviam dito. Como nesses textos aqui de Isaías, que nós não vamos ler, porque são várias passagens, mas Tá na agulha, você que você sabe. pode ler. Lê para a gente aí Isaías, então, 51, de 4 a 7. Tá. Isaías 51, de 4 a 7. Isso. Os profetas, eles afirmavam que a vinda do Messias aconteceria exatamente para isso, para que a lei de Moisés fosse confirmada, para que a palavra fosse ensinada com clareza e para que o homem pudesse enxergar quem é Deus, o que ele é e achar o caminho para a redenção. Lê para a gente aí. Escute-me, meu povo. Ouça-me, minha nação. A lei sairá de mim. Minha justiça se tornará uma luz para as nações. Minha retidão logo virá. Minha salvação está a caminho. E meu braço trará justiça às nações. As ilhas esperarão em mim e aguardarão esperançosamente pelo meu braço. Ergam os olhos para os céus. Olhem para baixo. Olhem para a terra. Olhem os céus. Desaparecerão como fumaça. A terra se gastará como roupa, e seus habitantes morrerão como moscas. Mas a minha salvação durará para sempre, e a minha retidão jamais falhará. Ouçam-me, vocês que sabem o que é direito, vocês, povo que tem a minha lei no coração. Não temam a censura de homens, nem fiquem aterrorizados com seus insultos. Pronto, parece até um retrato escrito do que estava acontecendo no embate entre Jesus e os fariseus. Né? Ele vem para cumprir com precisão essa passagem, outras passagens, que mostram que o trabalho do Messias era esse. Então, vamos pensar direitinho. Né? Jesus ele ensinava com clareza, ele causava impacto na população, ele tornou o reino de Deus acessível, ele tornou a salvação possível, ele devolveu esperança para o pobre, para o publicano, para a prostituta, para o leproso, para o impuro, devolveu a expectativa pela eternidade, pela transcendência, devolveu o prazer pela adoração, ressignificou o culto, ressignificou a salvação. Então, os fariseus têm motivo para sentir muita raiva, né? Porque com todo esse pacotão aí que eu acabei de citar, esse combo, vem junto ainda uma série de denúncias contra a hipocrisia, contra a perversidade, contra a arrogância da religião. Né? Você vê, tudo isso Jesus está fazendo. Então, Davi, o que aconteceu? O que aconteceu? Os caras ficaram obcecados. Eles não podiam ver Jesus. Ficaram obcecados. E essa obsessão por Jesus, né, esse desespero por Jesus, gerou nos fariseus dois desejos, duas vontades. Eles queriam, primeiro, envergonhar Jesus publicamente. Sim. Era o sonho deles. Toda hora eles arrumavam um negócio para deixar Jesus exposto publicamente e queriam matar Jesus. O interessante, com muito amor, é claro. O interessante é que antes do ministério de Jesus, eles estavam com a vida feita, com a vida ganha, né? Já havia um sistema, né, religioso que imperava ali. Então, quando Jesus veio pregando o evangelho puro, simples, quebrando paradigma, dizendo que em qualquer lugar você pode ensinar o evangelho de Deus, não necessariamente ser no templo, em qualquer monte você pode adorar o Senhor. Então, assim, trouxe sobre eles ali essa ruptura, né? Porque as pessoas tinham o sacro, né? Aquela coisa santa, como ir ao templo, ouvir os fariseus ensinando nas sinagogas, e Jesus ali no monte,
embaixo de uma árvore, perto do barco. Aonde Jesus estava, ele estava ensinando. Né? Isso Exatamente. gerou sobre eles essa repulsa, né? Essa Raiva, muita raiva, né? Pô, muita raiva. esse cara vem aqui e tem o amor da população. Ensina com autoridade, faz milagres, milagres semelhantes aos profetas do passado, e ainda fica aqui desmontando o nosso esquema. É um esquema. Sim. Como diria lá o gafanhoto, né, da vida de inseto, né? Ah, quer dizer que agora é um novo esquema. Eu pensei no Tropa de Elite, né? É, acabou com o esquema dos caras, né? E aí, veja só, Davi, nos textos, vamos ler alguns aí, vamos ler Sim, Mateus. São pequenos, né? Acho que você pode ler todos, né? Para ver como é que tá. os caras iam tentando. Lê Mateus primeiro 16:1, para a Os gente lembrar as fariseus, os fariseus e os saduceus aproximaram de Jesus e o puseram à prova, pedindo-lhe que lhes mostrasse um sinal do céu. Isso, tá Mateus, vendo? Mateus 19:3. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova e perguntaram-lhe: é permitido ao homem divorciar-se da sua mulher por qualquer motivo? Rapaz, esse assunto era tão delicado para o judeu, rapaz, isso dá tanta treta. Mas enfim, deixa isso para depois. Lucas Lu- 10:25. Certa ocasião, um perito da lei levantou-se para pôr Jesus à prova e perguntou-lhe: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Lucas 11. Ai de vocês, peritos da lei, porque se apoderaram da chave do conhecimento. Vocês mesmos não entraram e impediram que os outros estavam prestes a entrar. Quando Jesus saiu dali, os fariseus e os mestres da lei começaram a pôr-se fortemente a ele e a interrogá-lo com muitas perguntas, esperando apanhá-lo em alguma das que disse. Ó, nas 4 passagens que você leu para gente aqui, todas elas diz que os caras queriam deixar Jesus numa situação difícil. Queriam colocá-lo à prova, queriam apanhá-lo em alguma situação. O tempo todo, né, eles se reuniram. Eu fico aqui imaginando as minhas conjecturas, né, até reuniões obscuras nas madrugadas, procurando detalhes, né, minúcias na lei, assuntos polêmicos que pudessem despertar a ira do povo, causar A conflito. CPI, né? Ou Na verdade, sim, eu também acredito nisso, que eles se reuniam, né, ali, os mestres da lei, para tentar falar assim, poxa, mas naquela ocasião ele falou assim, sensado. o que está escrito lá em Levítico? Pega lá a lei, vamos dar uma olhada. O que está Acho que eles escrito em nunca leram Deuteronômio? tanto as escrituras, É possível. né? Parece aqueles teólogos iniciais, né, Leclerc, que estão lá Está no estudo, começando, né? querem colocar o professor à prova. Você nunca deve ter passado por isso, né? Não, imagina, inclusive, deixa para lá. Deixa quieto. Deixa isso quieto. Bom, tudo isso a gente está lendo aqui, está estudando nessa passagem, para mostrar o pano de fundo, né? Tem um pano de fundo. Qual é o cenário? O cenário é que existe uma guerra dos religiosos contra Jesus, porque, na verdade, Jesus não está nem aí para eles, Jesus é Deus. E eles Sim, se recusam a reconhecer isso. E é exatamente essa situação que está acontecendo e que vai se repetir agora no momento da passagem sobre a mulher que foi pega em flagrante adultério. É a mesma circunstância. Os caras sim. pegaram a mulher, né? Acredito que até com certa, né, Nudez, brutalidade, né? com brutalidade, né, com ignorância, até com nudez, né, com constrangimento. Aquela cena, tem um teatro montado ali. A gente sabe que tem um teatro, não porque a gente está conjecturando, mas porque está escrito aí. Lê o texto aí, Davi, de 4-6, João 8. Está escrito que é um teatrão. Sim. Peraí, que eu tenho que voltar. De 4-6? E disse Jesus, e disseram a Jesus, perdão, mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor diz o quê? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de Pronto. terem uma base para acusá-lo. Pronto, eles não estavam preocupados com adultério, né, com a mulher, com quem foi. Isso é tudo balela. Era um teatro montado, mais um, não é o primeiro, a gente não está surpreso, né? Estamos estudando aqui e não estamos surpresos
com essa circunstância, eles queriam colocar Jesus numa situação difícil, e nesse momento, inclusive, numa situação bem perigosa, bem delicada. Qualquer um de nós aqui teria caído nessa armadilha. Jesus não cai porque ele é Jesus, ele é Deus, e ele vai nos trazer um ensinamento incrível a partir dessa passagem. Não, é a primeira vez também, Leclerc, que eles colocam a vida de uma pessoa nas mãos de Jesus, né? Ainda tem isso, né? Mata ou não mata, apedreja ou não apedreja. Sim. E aí, antes da gente estudar propriamente o texto, né, que envolve essa causa, né, vale aqui lembrar de novo, como nós lembramos no início, que quase todos nós aqui no chat e as pessoas que vão assistir depois, quase todo mundo já citou essa frase algum dia, né? Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E o significado que está por trás da frase, quando a gente fala, né, para a família, para os amigos, é o quê? Que ninguém tem moral para dizer nada, né? Porque ninguém tem condição de atirar pedra, porque todo mundo tem telhado de vidro, né? Todo mundo tem um defeito, tem um problema. Profeta, não sei se tu conhece a profeta contemporânea, Pitty. Tem uma música que ela canta assim, né? Quem não tem teto de vidro quer tirar a primeira pedra. É mais ou menos assim, né? Então, e por conta desse consenso, né? A questão da interpretação bíblica muitas vezes passa por isso, pelo senso comum. Por causa desse consenso, em torno do senso comum, acaba se entendendo, né? Acaba todo mundo achando que o que Jesus está dizendo é o seguinte, que só poderia jogar a pedra quem tivesse o coração puro. Okay? Engraçado que de forma, se a gente pensar como a loucura da religião contemporânea, teria várias pessoas tacando pedra. Teria, porque se auto-julga puro, né? Uma vez, não vou entrar em detalhes, né? Mas minha esposa... minha esposa conversando com uma pessoa, né? Aí contando... Conta a fofoca. Contando sobre as falhas, né? Do ser humano. Né? Aí perguntou ela, você não erra, você não peca? Aí a pessoa falou, não. Mas que isso? Como é que é isso? Não. Então, assim, a nossa loucura da religião também faz com que os nossos olhos fiquem vendados até mesmo para olhar para nós mesmos e perceber o erro, né? É verdade. Falta a nova criatura, né? O que a gente tem conversado aqui. É verdade, mas, assim, tudo que você falou está certo. Mas não é sobre isso que o texto fala. É exatamente esse o ponto, né? Parece que quase sempre, quando a gente lê essa passagem, em diferentes ocasiões, a gente sempre cai nesse mesmo assunto, né? Ou seja, ninguém tem moral para falar de ninguém, porque no fundo, todo mundo está ferrado, e aí vem aquele discurso ideológico, né? Tá vendo? Jesus não condena, Jesus... Não julgueis! Não julgue, arranca a trave do teu olho, né? Diria eu, mas enfim. Vamos ler os textos e vamos aprender sobre a passagem. Beleza. Então, pensando na passagem com muita calma, o que aconteceu? Jesus estava ali num determinado lugar, vêm os religiosos, trazem uma mulher com ele e dizem para ele, mestre, essa mulher foi pega no ato de adultério, foi pega em flagrante, e a lei diz que ela deve ser apedrejada. E você, mestre, o que diz? Beleza, então vamos primeiro entender o que diz a lei, né, Davi? Para a gente poder não sair falando bobagem. Então, na lei de Moisés, é verdade, adultério era crime. Lê os textos aí para gente. Levítico 20, versículo 10, Deuteronômio 22, 22. Tá. Em Levítico diz assim, se um homem cometer adultério com a mulher de outro homem, com a mulher do seu próximo, tanto o adúltero quanto a adúltera terão que ser executados. Beleza. Agora é Deuteronômio 22, 22. Se um homem for surpreendido deitado com a mulher do outro, os dois terão que morrer, o homem e a mulher com quem se deitou. Eliminem o mal do meio de Israel. Isso. A gente não vai entrar aqui nos méritos das leis morais de Israel, porque a gente teria que ter uma outra aula, né, sobre esse assunto, e você pode encontrar aqui na Oficina da Palavra vários estudos referentes aos textos bíblicos, mas o que a gente está analisando aqui, nesse texto especificamente, que é verdade, a lei de Moisés dizia que pessoas que eram pegas em flagrante adultério, em função do rigor que a lei exigia,
deveriam mesmo ser apedrejadas. Bom, mas o que os fariseus não contaram, né, na passagem, que a gente acabou de ler nos textos, é que, na verdade, os dois, né, as duas pessoas que eram encontradas em flagrante adultério deveriam ser apedrejados. Então, vai, Davi. Não, é interessante porque salta aos olhos a leitura desses dois textos, deixando bem claro que a lei está dizendo que são os dois, né? Então, se eles pegam essa mulher no ato do adultério, ela não estava fazendo sozinha para ser uma adúltera. Senão não é Ela estava adultério. com isso, ela estava com um homem de uma outra mulher. Isso, E esse homem não está nessa cena, não está nesse teatro. Então, na verdade, só nessa cena aí, só nessa primeira acusação, já existe uma transgressão da lei, porque você pode falhar, quando a gente pensa na lei de Moisés, você pode pecar, errar, falhar de duas formas. Você pode falhar por omissão, ok? E assim, ame o teu próximo como a ti mesmo. Você não ama, então você falhou por omissão, honra teu pai e tua mãe, não honrou, aí você erra por omissão. Mas você também pode errar por transgressão, que é você fazer algo que a lei te proíbe, ou burlar uma norma. E a norma era levar os dois, né, as duas pessoas envolvidas no ato de adultério. Se eu sou o juiz, Leclerc, eu já dava WO. Ó, não vou julgar. Chama o VAR. Chama o VAR. Não vou julgar, só tem um acusado aqui. Cadê o outro acusado? Pois é, então, só nessa primeira parte, a gente já percebe que houve uma transgressão da lei. Então tem uma pegadinha, né? O que prova que tem um circo montado. Mas não é só por aí, não. Você falou do VAR, falou do juiz. Ou seja, se pegaram, quem pegou? Quem pegaram, né? Toda fofoca tem uma origem. Quem falou, né? Que as pessoas, né, me disseram, né? Me contaram. Quem contaram? Alguém contaram, né? Alguém viu. E aí a lei de Moisés tem uma norma para isso. Ela vai dizer o seguinte, que tem que ter testemunha. Lê o texto aí para a gente, Davi. Deuteronômio 19:15. Uma só testemunha não é suficiente para condenar alguém de algum crime ou delito. Qualquer acusação precisa ser confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Olha só, então, por que a lei fazia isso? Primeiro, porque... a lei era mais justa naquela época, hein, Leclerc? Exatamente, para você ter uma denúncia, não pode ser anônima. Alguém tem que botar a cara para bater e dizer assim, eu vi. Uhum. E não pode ser você sozinho, para não parecer que foi uma invenção. Não pode ser o marido traído ali naquela história. E nem a mulher traída, né? Tem que ser... Lembrou até aquela piada do casamento, né? Que o pastor pergunta, né? Se tem alguém aqui contra esse matrimônio, que fale agora ou cale-se para sempre. Aí alguém fala assim, e você não vale, pô, você é o noivo. Exatamente, pô, não pode ser o traído e nem pode ser uma pessoa só. E aí a lei de Moisés vai dizer o quê? Que você, para denunciar, a denúncia está valendo, mas você tem que ter testemunha, né? Porque sem testemunha, 2 ou mais testemunhas, não pode ter a pena de capital, não pode ter a condenação, que a pena é dura, né? É adultério, e ela é condenada à morte por apedrejamento, que é uma coisa... Provavelmente no tempo de Jesus não seria mais assim, seria a cruz, né? Alguma outra ferramenta. Mas, enfim, a gente também não está discutindo a ferramenta. Mas vale uma conjectura aí, Leclerc, que talvez até esse adultério seja uma forçação de barra, ou seja, já estava acontecendo aquele adultério, pode ser. E eles falam assim, como é que a gente vai pegar Jesus com algum erro teológico, né? Então... A Marilda está falando aqui. A Marilda está falando aqui que a lei era machista. A lei não era machista, Marilda, porque a lei, na verdade, condena os dois. Isso. O homem e a mulher. Sim, os caras aqui, os malucos aqui... Foram machistas, levando só a mulher. Podia ter levado só o cara, né? Mas levaram só a mulher e foi, assim, um ato bem feio, né? Bem esquisitão. Sim. Então, olha só, já temos aí
Já temos duas peças desse quebra-cabeça. Já sabemos que é verdade, que a lei condena, mas condena todos os envolvidos e não apenas parte. E essa condenação ela tem que vir a partir de testemunha. Alguém viu e alguém tem que contar. Só que é o seguinte, isso também não basta. Não basta pegar e não basta ter testemunhas. Porque pode ser também um esquema, né, Davi? Eu posso me juntar com você, eu, você e Toquinho, e vamos ferrar com o Benassi. Ou você, Toquinho e Benassi, vamos ferrar com o Leclerc. Pode se juntar a um grupo, né? Montar um teatrão. E aí o que a lei de Moisés previa? Que deveria haver juízes. Sim. Lê os textos aí pra gente. Deuteronômio 16, 18 a 20. Espera aí rapidinho. Espera aí que isso aqui ficou... Ficou truncado? Velho? Não, esse aqui acho que eu peguei errado. Vamos lá. Deuteronômio... Fala para mim de novo, capeta. Deuteronômio 16, 18 a 20. Tá, 16, 18 a 20, achei. Juízes oficiais porás em todas as tuas cidades que o Senhor teu Deus te der entre as tuas tribos, para que julguem o povo com juízo de justiça. Não torcerás o juízo, não farás acepção de pessoas, nem receberás peitas, porquanto a peita cega e os olhos a peita cega os olhos dos sábios e perverte as palavras dos justos. A justiça seguirá, para que vivas e possuam em herança a terra que te dará o Senhor teu Deus. Pois é. O que é peita, Davi? Peita! Rapaz, não sei não, explica pra gente, professor. Peita é suborno, cara, é suborno. Suborno. Os juízes tinham que ser honestos e tinham que julgar com justiça. Agora lê Deuteronômio 19, de 17 a 20. 17 a 20, tá aqui já. Ah, meu Deus, nada mudou no mundo. Então aqueles dois homens que tiveram a demanda se apresentarão perante o Senhor, diante dos sacerdotes e dos juízes que houver naqueles dias. E os juízes inquirirão bem, e eis que, sendo a testemunha falsa, que testificou falsamente contra seu irmão, far-lhe-eis como cuidou fazer a seu irmão, e assim tirarás o mal do meio de ti, para que os que ficarem o ouçam e temam, e nunca mais tornem a fazer o mal no meio de ti. Ou seja, tradução simultânea para a linguagem contemporânea. Se você der um depoimento falso, quem vai ser apedrejado é você. Quem vai ficar com a corda no pescoço é você. Então, além de ter que levar todo mundo para ser julgado, não só um, mas os dois, e tem que ter mais de uma testemunha, 2 ou 3, ainda além disso tinha que ter gente para julgar, para ver o quê? Se a acusação é correta, se realmente aquilo é grave, como a pessoa está dizendo que é, se o depoimento é correto, se as provas apresentadas são justas, se não está rolando suborno, não pode ter suborno, quer dizer, não pode favorecer o rico, né? Tem que favorecer qualquer pessoa. Então, tudo isso era julgado com equidade. Inclusive, nós temos um caso famoso no Antigo Testamento, né? Acabe, o rei casado com Jezabel, né? Jezabel. Ele queria comprar uma vinha, a plantação lá do vizinho, para estender os seus bens, para estender o seu palácio, né? E aí o camarada não queria vender e nem poderia vender, porque o que ele tinha era resultado de herança que ele recebeu. A lei proibia a venda de patrimônio recebido por herança, mas aí Acabe faz o quê? E Jezabel? Eles forjam um julgamento. Eles criam um julgamento público, subornam juízes, falsas testemunhas e matam o cara para ficar com a propriedade dele. Então você vê que realmente é uma lei amarradinha, né? No sentido de que
É errado ter adultério? É errado adultério. É uma transgressão da lei? É uma transgressão da lei. Agora, tem que ter testemunha, não pode ter fofoca. Inclusive, a Bíblia vai dizer que Deus, muitas coisas Deus odeia, mas uma coisa ele abomina, que é aquele que lança fofoca, maledicência, contenda contra os seus irmãos. Inventa história. Então não pode inventar. E aí tinha os magistrados, né, os juízes, que eram levantados para julgar aquele caso. E se eles julgassem e percebessem que a testemunha é falsa, que foi um esquema, eles é que iam ser apedrejados. Olha, tá montado o cenário, né? Beleza, o que a Bíblia vai nos ensinar, Davi? Que Jesus não era magistrado, nem autoridade. Porque, assim, nas duas passagens que estão aqui, a gente não vai ler por causa da hora, na primeira passagem de Lucas 12, o cara fala assim, mestre, diga ao meu irmão que divida comigo a sua herança. E Jesus fala assim, quem me constituiu juiz sobre vocês? Jesus não era juiz, ele não era magistrado. Ele não foi colocado nessa posição. E no texto de João 18, quando os religiosos entregam Jesus para ser morto por Pilatos, Pilatos diz assim, olha só, eu não tenho nada para acusá-lo que seja digno de morte. Então levem vocês ele e matem vocês. Eles falam, mas nós não podemos matar, porque a lei romana, olha só que coisa incrível, a lei romana nos impede de matar. E aí não havia acusação contra Cristo, e é por isso que depois a gente vai estudar essa passagem, eles vão dizer que Jesus, na verdade, está querendo se proclamar rei no lugar de César, aí deixa Pilatos numa situação política indesejável. Mas os próprios fariseus e saduceus, que agora estão perguntando a Jesus se pode ou não pode tacar pedra, eles vão dizer no capítulo 18 que eles não têm autoridade para matar pessoas, porque uma coisa é a lei cerimonial religiosa de Moisés, outra coisa é o mundo do Império Romano, não é bagunça, não. Não pode sair matando ninguém, não pode fazer isso. Eles queriam uma brecha, né? Literalmente uma brecha que eles pudessem justificar as ações que eles queriam fazer. Isso, como é que eles poderiam aplicar a pena contra a mulher? Como? Eles não poderiam, né, Davi? Na verdade, o que eles queriam é colocar Jesus num beco sem saída. Ou seja, se Jesus se recusasse a aplicar a pena, dissesse assim, não pode apedrejar porque essa mulher é uma bênção, o que ia acontecer? Ele ia ser acusado de transgredir a lei, porque a lei manda apedrejar. Aí eles iam dizer, tá vendo? Ele é mentiroso. Quantas vezes ele nos acusou de não cumprir a lei, mas ele também não respeita a nossa religião. E aí eles iam criar um levante. Mas se ele dissesse que podia aplicar a pena, o que eles iam fazer? Eles iam dedurar Jesus para os romanos, dizendo, ó, tem um cara aí, ó, que está matando sem autorização. Como é que é aquele juiz aquele juiz da revistinha em quadrinho, né? O juiz, né? É o juiz, né? É o juiz mesmo, que ele mesmo prende, ele mesmo dá a sentença. Com capacete aqui, né? Aí você tá vendo? Sylvester Stallone. Sylvester Stallone. Eles colocaram Jesus, né? Num beco sem saída. E Jesus não é bobo nem nada, né, Davi? Como está escrito lá em João, capítulo 2. Lê pra gente aí, João 2, 24 e 25. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia, e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Pronto, ele sabe, né? Jesus está ali. E aí, quando João escreve isso, nós estamos estudando essa história no Evangelho de João. E qual é a ênfase de João? Jesus é Deus. E Deus é onisciente. Sabe de tudo, cara. Agora você imagina o tumulto, aquela gritaria. Mata, mata, mata. Pega ela, mata. Desgraçada, maldita. Ela merece morrer. Ela merece... Imagina aquele tumulto. E Jesus estava ali, tranquilão, escrevendo no chão. O couro comendo, uma gritaria, uma confusão. E aí os caras viram que Jesus não deu a mínima. Continuou escrevendo, insistiram e grita, fala alguma coisa, seu falso profeta, seu falso Messias, fala alguma coisa. Jesus se levantou e disse, olha só,
quem não tem pecado, ou como diz a NVI, se alguém aqui não tiver pecado, atire a primeira pedra. E voltou a escrever. Então, duas perguntas sobre esse texto. Primeira pergunta, Davi. O que Jesus estava escrevendo no chão? Então, os românticos vão dizer que Jesus escreveu o pecado de cada um ali. Jesus era X9. Tem gente que diz que ele escreveu o pecado, tem gente que diz que ele estava escrevendo os 10 mandamentos, né? Tem um monte de teoria, mas na verdade nós não sabemos. Como você pode dar aula assim e falar que não sabe? Pois não pode inventar, porque se a Bíblia não diz o que ele escreve, a gente não sabe o que ele escreve. É um detalhe, isso não é o mais importante do texto. A Bíblia, ela é a nossa base. Então, se está escrito, a gente fala sobre o que está escrito. Se não está escrito, a gente vai dizer que não sabe. Isso. Isso é honesto. Outra pergunta, Davi, importante sobre essa passagem, né? Somente os que são puros e imaculados podem julgar as pessoas? Torimé, Ikeramara Torimé. Ai, meu Deus. É disso, porque é exatamente isso o que as pessoas falam, tá vendo? Leclerc, não coloca essa pergunta aí, Leclerc. Não coloca essa pergunta, porque aí você está dizendo pro irmãozinho ali que gosta de julgar os outros, gosta de condenar os outros, que ele tem autonomia para isso. Porque na cabeça dele, na loucura da religião dele, não, porque eu estou me santificando, então eu estou num grau acima, então eu posso julgar quem está embaixo. Julgar. É verdade. Se isso for verdade, se é isso que Jesus está dizendo, então, na prática, então, ninguém pode atirar a pedra. Como Ninguém está apto para jogar. E aí o pessoal vai pregar, né? Vai dizer assim, tá vendo? Jesus liberou aquela mulher. Onde estão os teus acusadores, né? Aí o pessoal, Jesus liberou porque Jesus é perdão, Jesus é misericórdia, Jesus é graça, porque a lei condena. Peraí. Com calma. A lei condena. A lei condena uma prática errada, pô. Errada. E mesmo assim, ela abre todas as possibilidades de defesa. Né? Só vai realmente condenar ao apedrejamento ou qualquer outra coisa quem diante de Deus estiver condenado. E quantas vezes o homem errado, falho, se quebranta e alcança a misericórdia, né? Os caras vão dizer que a lei é ruim, né? Que a lei é ruim. Bom, mas não é isso não, Leclerc. Então quer dizer que se a pessoa for pura, ela não pode tacar a pedra? Já estou até com a pedra aqui, já até peguei a pedra aqui para jogar, não pode. Não pode. Então quer dizer que Jesus não está escrevendo os 10 mandamentos? Não sei o que Jesus está escrevendo. Sabe o que é interessante, Leclerc? Se você for analisar tudo que a gente conversou aqui hoje sobre essa aula, a gente pode até titubear e pensar seriamente se aquele relato era verdadeiro. Agora, né? Diante da ausência de fatos. Porque só tem a não mulher, tem testemunha. Só tem a mulher. Não dá o spoiler, não. Lê o texto pra gente. Lê o texto de novo aí, Davi. Deuteronômio 17, versículo 6 e versículo 7. Deuteronômio 17... Versículo 6 e versículo 7. Eu sumi? Sumiu, tem só o gatinho. A webcam aqui deu uma bugada, mas voltei. Voltou. E ele tá indo e voltando. Mas pode ler. Tá. Deuteronômio 17. Isso, 17, 6 e 7. 6 e 7. Por boca de 2 testemunhas ou 3 testemunhas será morto o que houver de morrer. Por boca de uma só testemunha não morrerá. Isso, pronto. Então a questão... Perdão, só li o 6, o 7A. As mãos das testemunhas serão primeiro contra ele, para matá-lo, e depois as mãos de todo o povo, assim tirarás o mal do meio de ti. Pronto. Então a questão, Mônica, que você coloca aqui,
não tem a ver com a nossa justiça, porque, na verdade, ninguém é justo. Ninguém é justo para julgar. Isso não está em xeque no texto, tá certo? Está claro na Bíblia, ninguém tem Leclerc, condição de julgar ninguém. Agora, o que está em xeque no texto é o método e aquela circunstância. O que os caras disseram? Vamos lembrar do caso, como se fosse aqui um programa de auditório, né? Vamos lembrar do caso. Pegaram a mulher em flagrante adultério, disseram que ela tinha que ser apedrejada e perguntaram para Jesus o que ele deveria fazer. Se ele dissesse que não poderia, transgrediu a lei. Se dissesse que poderia, transgrediu a lei romana. Aí ferrou. Mas aí Jesus solta a frase que é tão mal entendida por todos nós. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Aí o que vem na nossa cabeça? Não somos justos. Não somos justos. Né? Quem não podia também jogar a primeira pedra, mãe? Jesus não podia? Jesus podia. Ele podia, se o conceito nosso tem a ver com justiça. Né? Mas não é esse a questão. A questão é outra. A questão é o que está escrito no versículo 7 de Deuteronômio 17. Aí é que está a charada matada agora. Lê aí, Davi, de novo. Deuteronômio 17, versículo 7. as mãos das testemunhas serão primeiro contra ele, para matá-lo, e depois as mãos de todo o povo. Assim tirarás o mal do meio de ti. Ah, sim, a Mônica falou aqui, ó, que ele também não podia, segundo a lei romana. Tá certo, é verdade. Nesse sentido, você tem razão. Como homem justo, divino, ele poderia. Pela lei romana, ele não poderia. Você está certo. A Suelen chegou tarde. Qual é a prenda que ela tem que pagar aí, Davi? Fazer uma oferta de quanto? Pix? De quanto? Seja bem-vinda, Suelen. Seja bem-vinda, Sueli. A charada de Deuteronômio, Mônica, e todos que estão estudando com a gente, é o seguinte, que a testemunha que dedurou, o dedo duro que entregou o adúltero, tem que jogar a pedra primeiro. Lê de novo aí, Davi. Adoro essa passagem. Lê de novo. As mãos das testemunhas serão primeiro contra ele, para matá-lo, e depois as mãos de todo o povo. Assim tirarás o mal do meio de ti. Olha só como a lei de Moisés é incrível. Os caras dizem que Jesus não conhece a lei, que ele transgride a lei. Eu acho que Jesus é que conhece, né? Quem dedura tem o direito de jogar qual pedra, Davi? A segunda pedra? Não, A 10ª pedra? não, a primeira. Não, quem dedura tem direito de jogar a primeira pedra. E aí, o que tá em xeque? Presta atenção. Você que está assistindo a aula com a gente, aula número 26, a aula que vai revolucionar a sua vida, a aula que vai derrubar os últimos cabelos que você tem na cabeça. Presta atenção. Se o julgamento é lícito, ó, se todas as normas da lei foram observadas, se não está rolando uma armação, tá vendo? Se é feito com pureza, se o julgamento é feito com pureza e integridade, no sentido de realmente glorificar a Deus, ou seja, se toda essa circunstância não revela pecado, e quem dedurou não está mentindo, portanto não pecou, quem não tem pecado, caraca, Davi! Desvendado o mistério. Quem não tem pecado, quem não está mentindo, quem não fez um plano, quem viu de verdade, Quem não trouxe o homem da história? atire a primeira pedra. Caramba, cara. Que situação. E aí a Bíblia diz o seguinte, que um por um, não é isso que diz o texto? Primeiro as testemunhas e depois todo o povo. Todo mundo, um por um. Na verdade, ninguém assumiu que era testemunha, né? Ninguém. Porque Jesus pergunta, o que ele pergunta para a mulher? Onde estão os hipócritas? É isso que ele pergunta? Não. Onde estão os religiosos falsos? Onde estão esses idólatras malditos? Não, o que ele pergunta, Davi? Onde estão? Os seus acusadores. As testemunhas. Onde eles estão? Quem te condenou? Alguém te condenou?
Quando Jesus faz essa pergunta, ele não está falando do coração do homem, né? Do nosso coração pecaminoso, que não pode julgar, que não pode condenar, porque nós também somos pecadores. Nossa, que loucura! Quem somos nós? Né? Não é isso que Jesus está falando. Jesus está perguntando o seguinte: quem te acusou? Quem te condenou? Onde eles estão? E ela disse assim: ninguém me condenou. Bom, mas Jesus, olha que legal, que é Deus, que é onisciente, que sabe o que ela fez, que sabe o que ela é e que nem entra no detalhe. Jesus fala assim: ninguém te condenou? Eu também não te condeno. Cara, porque nesse momento Jesus poderia dizer: bom, não tem testemunha, mas eu vi. Eu Cara, sei de todas as coisas, vai rolar uma pedra hoje. Eu sei de tudo, né? Quantos de nós, né, Davi? Agora pensando bem seriamente, fazendo uma autoanálise, né, uma meia-culpa aqui, quantos de nós somos rápidos para julgar, né? Rápidos para expor, rápidos para apontar, rápidos para condenar, né, cara? E o que eu mais ouvi aí... imagina se Deus fizesse isso com a gente, Davi. Deus sabe de tudo, cara. Imagina eu tô de madrugada aqui deitado na escuridão, de repente vem aquela voz assim: Leclerc. Tô vendo. Oi, senhor. Eu sei. Imagina, cara. Imagina. E a gente sabe que ela realmente é uma mulher adúltera, com uma vida complicada, que não vem ao caso, porque Jesus não expõe ela, mas a gente sabe disso por quê? Porque Jesus fala para ela uma coisa muito simples: então vá, né, volte para sua casa. Não peque demais. E não faça mais. O quê? Bom, tá vendo? Olha que coisa incrível. Jesus poderia ter jogado a primeira pedra, né? Sim. Jesus poderia ter jogado. Robson está assistindo. Robson is in the house. Robson entrou no grupo. I get the power! Não é verdade? É verdade. Tá vendo? É isso mesmo, Sheila. Olha como é que a Sheila está impressionada. É isso mesmo. Imagine, toda vez a gente fica falando sobre julgamento, ninguém pode julgar. Isso não está em jogo. Isso não está em xeque. Isso não está em discussão em momento nenhum. É claro que ninguém pode julgar. É claro que ninguém tem essa moral. O que está em jogo é que os caras queriam derrubar Jesus e Jesus mostra, então, que nenhum deles estava ali cumprindo a lei como deveriam, cumprindo a lei de forma honesta, expondo aquela mulher desnecessariamente, e ele que sabe tudo e tudo vê, não expõe ela, né, de forma Leclerc, nenhuma. já sei o que Jesus estava escrevendo. Ele estava assim, primeiro ele escreveu assim: cadê o outro acusado? Aí embaixo ele botou: é só a prova real ali dos erros, né? Cadê as testemunhas que não estão tacando a pedra? Tem um cara que escreveu aqui, falou aqui que Jesus escreveu assim: o Vasco será rebaixado. Rapaz, Jesus era profeta mesmo. Cara, sensacional, sensacional. Que texto maravilhoso, né, cara? Na verdade, o que eles queriam era uma arapuca, né, Davi? Era pegar Jesus na armadilha, como sempre. Mas quem é que pode enganar Deus, né, cara? Que é o que João está nos ensinando. O grande ensinamento do Evangelho é esse, né? Quem é que pode enganar Deus? E aquela mulher ali, que nós não sabemos nada sobre ela, né, ganhou uma nova vida, né, cara? Ganhou uma nova oportunidade. Mudou a vida dela. Ganhou o perdão de Deus, cara. Ela foi acusada, né? Não vamos entrar em mérito. Publicamente, massacrada. Mas aquela situação a levou diante de Jesus. E Jesus só teve uma coisa a fazer por ela: quer livrá-la, salvou-a e perdoou-a. Isso é muito legal, porque Jesus, que tem poder para condenar, também tem poder para perdoar. Como nós estudamos aqui, tem um vídeo aqui no canal da Oficina da Palavra, também está aqui na fanpage da Verdade e Graça, sobre o perdão, né? Jesus tem autoridade e poder para perdoar. Nós falamos sobre isso, sobre o camarada que desceu na cama, né, pelo telhado, né? Olha só,
A Sheila está dizendo que Jesus estava escrevendo um versículo bíblico. Sheila, eu ouvi essa história várias vezes, muitas vezes eu ouvi. Eu também. Jesus estava escrevendo lá os textos. Jesus estava ali parado. Como é Não, que e o povo vai romantizando, falando que a mulher estava nua e que provavelmente Jesus não estava olhando para ela porque estava nua, então por isso que ele estava olhando para baixo. Gente, o texto não diz isso. Vamos ficar com o que o texto diz. Vamos ficar com o que o texto diz. Então, para fechar a nossa aula de hoje, né, que é muito bacana, aqui, ó, pergunta da Sheila. Jesus fez com que cada um fizesse uma autoanálise, né? Se estavam ou não agindo corretamente. É isso mesmo. E se eles tinham visto, né, Sheila? Naquele momento, todo mundo... Você viu alguma coisa? Você viu? Você estava lá para jogar a pedra? Você é testemunha? O que a gente ouve nas igrejas, Davi? Não, se tem fumaça, tem fogo. Onde há fumaça, há fogo. Cara, os caras destroem a reputação de uma pessoa rapidamente, sem dó, nem sem piedade. Ah, meu Deus do céu. Bom, para a gente fechar a aula de hoje, de uma passagem tão bonita como essa, né, tão objetiva, né, como a Bíblia é clara, né, como ela nos ajuda a pensar, vamos pegar 3 lições aí para a nossa vida para a gente fechar o nosso encontro de hoje. Lição número 1, Jesus sim, os fariseus não, mas Jesus sim, ele estava comprometido com a verdade e não com as falsas interpretações dos falsos religiosos. Então, fica aqui a lição, né, meu amigo, minha amiga, você que está nos assistindo, leia a Bíblia, não propague, não replique, não repita e nem acredite em coisas que a Bíblia não diz. Não dê crédito para esses falsos mestres e falsos profetas espalhados por aí. Nós fizemos 2 vídeos, né, Davi? Eu e você, sobre falsos mestres, né? Sobre Judas, sim, né? Também está aqui no canal. Não acredite em falsas interpretações, inclusive sobre essa passagem que Jesus estava escrevendo o versículo, que a mulher estava nua, e que Jesus estava falando de corações. Ali não tem nada de coração envolvido. Ali é a prática ou não da lei de forma objetiva. Jesus é Deus, sabe de tudo, né? De forma muito impressionante. E é complicado a gente trazer, às vezes, para a pregação muita conjectura, né? Ou até mesmo afirmações que o texto não diz, porque faz uma cortina de fumaça em cima do que é real, do que é verdadeiro, que é essa explicação que a gente deu. Isso, do real motivo. E do foco da passagem, né? Jesus é Deus, ele é a palavra. Como é que você vai dizer para ele o que está escrito que não está, caramba? Ele é a palavra encarnada de Deus. Ele é a lei ambulante, é uma Torá gigante ambulante, andando. Né? Que coisa, né? A Marilda está falando aqui, ó, naquela época as pessoas já armavam e contra Jesus. É isso mesmo, Marilda. Falso testemunho. Não darás falso testemunho. Ó, isso é um mandamento. Muito comum, né? Ok, lição número 2. A graça e o perdão de Deus alcançam até mesmo as piores pessoas. Porque se ela tivesse sido pega em adultério flagrante, tivesse ali com o companheiro dela, tivessem as 3 testemunhas, ia acontecer o apedrejamento. Ia acontecer. Ia dar uma treta danada com os romanos, mas poderia acontecer. Depois eles iam resolver isso internamente lá. Ainda que a lei romana não permitisse, é bem provável que eles quisessem colocar isso, né, como norma e querer fazer. Então, essa é a lição número 2. E qual é a lição número 3, Davi? Passa o slide aí, pô. A lição número 3 é que você que não está assistindo a aula tem que assistir a porcaria da aula semana que vem. Essa é a lição número 3. Para você poder fazer perguntas, para você poder interagir e aprender a enriquecer. Essa é a lição número 3. Porque, na verdade, a lição só tem 2, né? Que você tinha falado que era 2, por isso que eu fiquei aqui encucado. Te peguei, tá vendo? Foi uma armadilha. Marapuca, e eu caí.
E aí você diria o que para mim, Davi? Cair mesmo, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E o meu Deus me perdoa.